Olá galera, tudo bom? Meu nome é professor Tony, eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná. Um abraço para os alunos lá do colégio e também de todos os colégios que já trabalhei. Tem vários colegas aí no interior do Paraná que são professores e devem estar acompanhando a aula junto com os alunos, gente. Os professores estão acompanhando. Vocês mais ainda têm que assistir todas as aulas do começo ao fim. E uma facilidade, né? Com tá a aula lá no YouTube, se ficou alguma dúvida, dá para assistir de novo lá a aula e tirar as dúvidas, gente. Bem, vamos relembrar primeiro os nossos avisos, né, tradicionais que você já conhece. Não esquecer lá de entrar no Classroom e fazer as questões, obviamente depois de assistir nossas aulas. Tem duas questõezinhas lá que eu preparamos para vocês. Vocês vão responder para validar a presença de vocês. Aquela galera que está assistindo pela televisão, vai pegar, que tem alguma dificuldade de internet, apesar de nós estarmos nesse mundo tecnológico, tem alguns locais que estão com vários problemas ainda de internet, vai até a escola, pega a atividade que os professores prepararam, a direção preparou, que a gente mandou para eles, e vocês vão resolver em casa e depois devolver para validar a presença. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Então, o que a gente vai trabalhar hoje, gente? Nas últimas aulas, a gente já tem trabalhado com números complexos e as operações provenientes a ele. A gente vai começar um conceito novo hoje. Na aula passada, a gente trabalhou a distância de 2 pontos, relembramos lá, e a gente vai usar este conceito hoje. Hoje a gente vai fazer junção de vários conhecimentos que a gente teve nesse ano e também conhecimentos do ano passado. Então a gente vai relembrar vários conceitos. Então nós vamos trabalhar hoje o módulo de um número complexo, um módulo e o argumento de um número complexo, tá bom? Então vamos revisar primeiro o que a gente já aprendeu. Nós já vimos a representação de um ponto no sistema de Argand-Gauss, que é aqui nós representamos a parte real e aqui a parte imaginária. Temos 4 pontos, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. O ponto A aqui, ele tem 3 para o X, 3 para o real e 4 para a parte imaginária. Então, representamos aqui, ó, 3 e menos 4i. O B, menos 2 para a parte real e 2 para a parte imaginária. O C, 3 para a parte real e menos 2 para a parte imaginária, e o D, menos 4 para a parte real e menos 1 para a parte imaginária. Então, localização no sistema de Argand-Gauss da parte algébrica. Hoje, como eu falei, a gente vai trabalhar com o módulo do número complexo e também o argumento, a definição geométrica dele. E agora a gente vai relembrar alguns conceitos de vetores. Vetores a gente também não é só em matemática utilizado, né? O pessoal lá na física está acostumado, desde lá do primeiro ano, o professor de física, trabalhando o conceito de vetor, né? Matemática não vive sozinha dela, nós vivemos com todas as outras áreas, interlaçando os conhecimentos. Quando a gente consegue fazer isso, fica bem mais interessante. Então, todo vetor, nós vamos ter, aqui nós temos a representação de um vetor, tá? O vetor OP, podemos chamar o vetor OP, tá? Ou podemos dar um nome para ele, vetor V, vetor U, vetor W, assim sucessivamente. Ele vai ser sempre caracterizado por uma origem O e uma extremidade P. A origem O, neste caso aqui, ele está na origem do nosso sistema cartesiano, 0, 0, nosso sistema de Argand-Gauss, né, nesse caso. E o ponto P, nesse caso aqui, ele tem o valor de real 2 e o valor imaginário 3. Então, sempre um vetor, ele vai ter uma origem e a extremidade, tá? Nesse caso, 0, 0 e AB. O A, nesse caso, ali está valendo o exemplo 2 e o B está valendo 3. Aqui a gente deixou na forma genérica. Outra característica importante, lá na física já é trabalhado esse conceito. Ele tem direção, sentido e módulo. O módulo é o tamanho dele, né? Então, que é exatamente o comprimento, o tamanho que ele vai ter de O até P. E é isso que a gente vai verificar hoje, como que a gente vai trabalhar. O módulo de um número complexo, desse número complexo a gente já está acostumado, na forma algébrica aqui, A mais BI, é indicado por esse símbolo aqui, ou seja,
o Z com duas barras entre eles. O módulo já é conhecido por nós, né? No módulo de um número, né? Que a gente tem lá, que o módulo número, por exemplo, módulo de -2, 2, a gente já conhece há bastante tempo. Ou o número ρ. Esse número ρ, em alguns livros aparece, mas o mais comum é a gente usar essa simbologia mais simples aqui, que é o Z entre duas barras. É o comprimento do vetor OP. Quando a gente escreve vetor, sempre vai aparecer essa setinha em cima para simbolizar o vetor, ou seja, a distância da origem O até o ponto P, que eu já tinha falado anteriormente. Então, aqui nós temos novamente a representação aqui. Se é 2 pontos e eu quero saber qual é o tamanho dele, eu vou aplicar o quê? A distância entre 2 pontos. A distância entre 2 pontos, lembram lá, né, que a gente já trabalhou na aula anterior. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, isso tudo sobre raiz. Então, é exatamente isso que a gente vai usar. Então, o módulo é a distância entre AB, entre OP nesse caso aqui. O P aqui é o A, né? O valor de X é A, aqui, o valor de X aqui do real é A, e o valor de O é 0. Então, ficou A menos 0 ao quadrado. O Y aqui é B, vai generalizar, aqui é 3, mas a gente está generalizando. B menos a origem, que o Y da origem é 0. Então, ficou A menos 0, A, vai ficar A ao quadrado. B menos 0, B ao quadrado. Portanto, nós definimos aqui a formulazinha para a gente calcular o módulo. Módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo agora aqui. Determinar o módulo de um número complexo Z igual a 2 menos 3i. Então, o módulo vai ser, aplicando a fórmula, sempre escrever uma fórmula, o valor de A é 2, o valor de B, menos 3. Aplicando agora, substituindo ali, o valor de A, 2 ao quadrado, o valor de B é menos 3. Sempre que a gente tiver um valor negativo, colocar entre parênteses, para a gente não esquecer que está elevado o sinal e o valor numérico dele. Aplicando aqui 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9. Portanto, o módulo deu raiz de 13. Bem, agora nós temos aqui para vocês fazerem um exercicinho aqui, aplicando esse conceito apenas de módulo. Determinar o módulo de Z, menos 1 mais 5i. Lembre, esse conceito do módulo é só aplicar a fórmula Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, o valor de A, que é menos 1, e o valor de B, que é 5. Rapidinho vocês vão resolver e daí a gente volta. Tranquilo, gente?
Fácil, né, galera? Muito tranquilo. A gente sempre começa um pouquinho mais devagar, depois a gente vai ampliando o conhecimento. Então, nós temos o nosso número complexo z igual a menos 1 mais 5i. Módulo de z, raiz quadrada de a, mais b ao quadrado. Então, o valor de a vale menos 1, o valor de b vale 5. Agora é só substituir. Módulo de z é igual a raiz quadrada, o a menos 1 ao quadrado, o b 5 ao quadrado. Módulo de z é igual a raiz quadrada, menos 1 ao quadrado, 1, 5 ao quadrado, 25. Portanto, módulo de z é igual a raiz de 26. Bem tranquilo, né? Não dá para a gente simplificar, que essa é a maior redução que a gente pode fazer nesse caso. Mas sempre que possível, fazer, porque normalmente, principalmente a galera que vai fazer uma prova específica no vestibular, que você tem que fazer ela discursiva, quem vai ler muito, muito mais carinho se você sempre fizer as maiores simplificações. Este conceito que a gente trabalhou de módulo é uma preparação para um outro conceito importante. O tamanho do vetor, que a gente chama de módulo, ele é bastante importante, mas tem outros dois conceitos que são importantíssimos, que é a direção e o sentido. Para a gente ver essa direção adequadamente, a gente precisa definir o argumento. O argumento é o ângulo que ele vai formar com o eixo dos números reais. Esse vetor pode fazer, tá? E a gente vai ver exatamente como calcular este ângulo. Então, olhando aqui só para vocês verem depois o acesso que vocês vão ter lá pelo Classroom, tá todo resolvidinho igual eu fiz no quadro aqui. Agora é aquele conceito que eu falei. A gente vai trabalhar o conceito aqui, descobrir qual é o ângulo que vai estar formado. Esse ângulo vai estar sempre no semi-eixo dos reais e esse ângulo pode variar de zero até 2π. Lembram lá do conceito do ciclo trigonométrico, né? De zero, dando a volta no ciclo trigonométrico, chegando até 2π. Ele pode estar tanto no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. A gente vai estudar exatamente como a gente vai definir este ângulo aqui. Então, nós temos o número complexo A mais BI, o A e o B são números reais, e a gente vai determinar este ângulo aqui, ó, que ele vai formar. Nesse caso, o nosso vetor aqui está no primeiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, está no primeiro quadrante, e a gente vai ver qual é este argumento aqui, que corresponde exatamente o valor do ângulo θ, né? Posso dar qualquer valor, mas o mais comum inicialmente é a gente usar ângulo θ. Sempre a gente usa o ângulo, uma letra grega do alfabeto grego, né? E hoje a gente vai usar o θ. Então, como é que a gente vai calcular este ângulo? Para a gente calcular aqui, a gente vai usar aquelas relações trigonométricas que a gente aprendeu lá ainda no ensino fundamental, né? O seno e o cosseno. Observando aqui o nosso vetor OP aqui, nós temos essa distância aqui, que é no eixo dos reais, que eu vou chamar de A, que a gente já está chamando de A, que nesse caso aqui vale, no meu desenho aqui vale 2, e o B aqui, que nesse desenho aqui vale 3, mas esse valor pouco importa nesse momento que a gente está definindo. Aqui formou um triângulo retângulo. Se eu quero saber este ângulo θ aqui, ó, porque ele caminhou aqui no meu slide, né? Mas é esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ, nós vamos ter este daqui, que vai ser o nosso cateto oposto, e este daqui, que é o nosso cateto adjacente. Então, nós vamos aplicar, por exemplo, seno do θ. Seno a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é o tamanho do nosso vetor, que a gente acabou de definir, que é o módulo de Z. Agora, eu posso também aplicar o cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é o A, sobre
a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, ou seja, já que é aquele conselho que eu sempre dou, estamos na frente da televisão assistindo, colocar uma folha sempre, estar anotando o que o professor está falando. Uma das habilidades que a gente tem é anotar, ver e anotar, não ficar só assistindo passivamente o que o professor está falando, anotar. Quem está usando pela internet, assistindo pelo YouTube, também do lado do computador está alguma coisa para anotar ali. Então já anotem essas duas formulazinhas, porque a gente vai usar para calcular o argumento. Então vamos ver um exemplo como é que ficaria aqui, ó. Determinar o argumento Z, o argumento de Z igual a 1 mais I. Então ó, a formulazinha que a gente vai usar, o valor de A vale 1 e o valor de B vale 1 também. Primeira coisa que a gente vai precisar é o módulo. Então, primeiro a gente precisa calcular esse módulo. Aplicando a nossa formulazinha, valor de A 1, valor de B 1. Calculando aqui, substituindo, valor de A 1, valor de B 1, 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1, 1 mais 1, 2. Portanto, o módulo do Z vai ser raiz de 2. Agora, nós vamos aplicar as duas formulazinhas. Primeiro, a seno. O seno, o valor é o B, no caso aqui, nosso B vale 1, sobre o Z, que nesse caso, módulo de Z, né? E nesse caso aqui é raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Aqui nós temos que fazer a racionalização, ou seja, multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Fazendo isso daqui, nós vamos ter 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que a raiz de 4 é 2. Portanto, achamos o valor do seno, que vale raiz de 2 sobre 2. Agora, aplicando o cosseno, o B é 1 e o módulo de Z, nesse caso, também raiz de 2. Nesse caso, racionalizando, vai dar também raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o valor do cosseno vale raiz de 2 sobre 2 e o valor de seno, raiz de 2 sobre 2. Mas por que, nesse caso aqui, os dois valores deram iguais, mas nem sempre. A maioria das vezes vão dar um valor para seno, outro valor para cosseno. E por esses valores a gente vai conseguir determinar o ângulo, porque eu não quero saber o valor do seno e cosseno. Então, daí a gente vai ter que utilizar aqueles conhecimentos que a gente teve lá dos outros anos, principalmente o ano passado, da nossa tabelinha que a gente já conhece há muito tempo, do seno e cosseno. Nem coloquei a tangente porque a gente não vai usar hoje. Então, o seno de 30, 45 e 60. Essa tabelinha já esteja anotado que a gente vai usar ela a aula inteira. E aqui do lado eu coloquei o ciclo para facilitar a visualização que a gente vai necessitar aqui. Então eu quero saber aonde que o cosseno e o seno têm valores positivos. Vamos relembrar. Aqui é o nosso eixo dos cossenos, para cá ele é positivo, ou seja, o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. O cosseno vai ser negativo aonde? No segundo e no terceiro quadrante. Aqui está o nosso eixo dos senos. O seno, então, vai ser positivo para o primeiro e segundo e vai ser negativo no terceiro e quarto quadrante. Lembra dessas informações? Vamos fazer um esqueminha ali para lembrar desses sinais que vão ser bastante importantes, ok? Daí a gente vai olhar, nesse caso aqui, aonde o nosso cosseno e o seno têm esses valores. Nesse caso, como exemplo, a gente começou bem simples. 45, os dois são positivos. Aonde que o cosseno é positivo? No primeiro quadrante e no quarto. Primeiro e quarto. Aonde que o seno é positivo? No primeiro e no segundo. Então, onde que os dois estão positivos? No primeiro quadrante. Então, o valor correspondente à raiz de 2 sobre 2 vai ser exatamente no 45 graus. Ou seja, 45 graus ou π sobre 4 radianos. Tranquilo, gente? Então, essa questão, eu posso deixar só em grau ou em radiano? De novo, depende de como tiver a pergunta. Em alguns casos, pode deixar só em graus, em outros, a gente tem que trabalhar em radiano. Tranquilo, gente? Agora, a gente vai fazer o exercício 2.
determinar o argumento do número complexo 2 menos 2i. Um tempinho para vocês resolverem e a gente volta para conferir os resultados.
Olá, pessoal, vamos verificar o que vocês fizeram? Aqui, então, nós temos o número complexo. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular o módulo. O valor de A e B menos 2. Substituindo aqui, a gente ficou com raiz de 8. Obrigatoriamente, fazendo a racionalização, 2 raiz de 2. Galera, aqui nós vamos sempre ter que fazer a racionalização das raízes, porque a gente vai trabalhar com os valores notáveis. Então, normalmente serão valores notáveis, a não ser que seja dado os valores do ângulo correspondente. Mas, normalmente, vão ser os valores notáveis, então, há necessidade da gente fazer a racionalização. Voltando agora aqui para o nosso slide e aplicando aqui o valor de Z, que é 2 raiz de 2. Então, nós colocamos aqui o nosso valor de A, de B, que é 2 raiz de 2. Fazendo a racionalização, vamos encontrar que o valor do seno é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o valor de π vai ser, o do θ vai ser ou π sobre 4 ou 3π sobre 4, que é o valor da tabelinha anterior que a gente já tinha. No valor do cosseno, o valor do cosseno agora, o A é menos 2, utilizando a racionalização, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Esse vamos destacar aqui. Ele é negativo, o cosseno aonde? Aqui e aqui. E aonde que ele vai dar esse valor? Aonde é 45 para cá. Ou seja, a gente tem que pegar e tirar π sobre 4 aqui. Ou seja, a gente vai tirar o 45 aqui, que ele vai corresponder a 5π sobre 4 ou 3π sobre 4, que era a solução que a gente tinha. Então, o valor correspondente, né, que poderia ser esse 5π sobre 4 ou 3π sobre 4, com o valor negativo. Então, portanto, a resposta que vai coincidir tanto para o seno quanto para o cosseno vai ser o 3π sobre 4, que, nesse caso aqui, ele vai estar... Quem não lembra, o π vale 180, se quiser fazer a continha para colocar em ângulo. Essa seria a nossa resposta final nesse exercício. No exercício 3, nós queremos saber o módulo e o argumento do número complexo indicado aqui na figura. Então, aqui já está a nossa fórmula. O valor de A aqui vale menos 4 e o valor de B vale menos 4. Então, vocês vão resolver usando o módulo e depois aplicando o seno e o cosseno para achar o ângulo correspondente. Um tempinho para vocês resolverem a questão.
Galera, vamos ver o exercício então aqui, voltando para o slide. Aplicamos primeiro para calcular o módulo. Então, o módulo aqui nosso vai ficar o A menos 4 e o B menos 4. Substituindo na fórmula, deu raiz de 32, racionalizando, 4 raiz de 2. Agora, a gente vai aplicar o seno e o cosseno. Aplicando o seno, menos 4 sobre o módulo, racionalizando, achamos que o seno vale menos raiz de 2 sobre 2. Menos 2 raiz de 2 sobre 2, lá naquela tabelinha inicial, é o 45, o π sobre 4. Então, aonde que a gente pode ter π sobre 4? Ele pode, em negativo, né? Vai ser no segundo quadrante e no quarto. Então, nós podemos ter como possibilidades de resultado 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Fazendo a mesma coisa para o cosseno, substituindo, que é a mesma conta, menos raiz de 2 sobre 2. Aonde que o cosseno é negativo? No segundo e no terceiro quadrante. Então, quais os ângulos possíveis? 7π sobre 4 e 5π sobre 4. Resolvendo agora, nós vamos ter a resposta. Então, vamos agora para o quadro aqui, que eu fiz um resumo do nosso ciclo para ficar mais fácil da gente ver. Então, aqui nós temos 45π sobre 4, vai ter numericamente o mesmo valor, só com sinais diferentes. 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Aonde que ele vai ser negativo o cosseno? Aqui e aqui. O seno vai ser negativo aonde? Aqui e aqui. Então, portanto, aonde ele vai ter o mesmo sinal, vai ser para 5π sobre 4. A nossa resposta, então, 5π sobre 4. Galera, esta parte que a gente usou conceitos do segundo ano, ficou um pouquinho mais densa, né? Não é difícil, mas mais densa. Então, não se preocupe, na próxima aula a gente vai voltar para fazer exercícios dessa parte e começar a ver aonde que apareceu as dúvidas, tá, gente? Então, não se preocupe, é um conceito que começa a ficar um pouquinho mais denso, mas na próxima aula a gente vai esclarecer várias dúvidas. Até a próxima aula, gente.